agora estamos começando o segundo bloco da entrevista com o candidato Marcelo Freixo, do PSOL. Se você não assistiu a primeira parte, basta clicar no link que aparece abaixo. Bem, candidato, agora nesse segundo bloco nós vamos fazer uma pergunta da comunidade acadêmica da universidade que foi nos enviada pelo Facebook da TV UERJ Online. A pergunta é da estudante Júlia Lage, ela é da Faculdade de Administração e Finanças. No debate da Rede TV, o senhor mencionou que um dos problemas do Rio era a especulação imobiliária. Como um prefeito vai resolver isso sem entrar no direito intrínseco da propriedade privada? O senhor afirmou achar errado uma pessoa comprar um apartamento só como forma de investimento. Queria entender melhor esse pensamento. Ótimo. Qual é o nome dela? Júlia Lage. Olha, Júlia, obrigado pela pergunta. Na verdade, você tem um grande problema que diz respeito a déficit de moradia no Rio de Janeiro, né? E uma boa parte do próprio terreno público, o que a lei diz, Júlia? A lei diz que terreno público tem que servir prioritariamente para a construção de moradia popular. Não é isso que acontece no Rio de Janeiro hoje. Hoje, boa parte do terreno público é destinado aos interesses da iniciativa privada, principalmente da especulação imobiliária. Por isso, a nossa cidade é uma cidade que convive tanto com a prática das remoções, que é uma prática muitas vezes arbitrária, ilegal e injusta, o que não é bom para a cidade. Há uma grande parcela da sociedade sendo removida para viver na periferia da Zona Oeste, sem sequer ter tronco de esgoto, rede escolar, rede de saúde próxima à sua casa. Não é essa cidade que a gente deseja, não é essa cidade que a gente quer. O Estatuto da Cidade, que é um documento muito avançado, um documento discutido no mundo inteiro, ele diz que um dos grandes problemas do alto custo de vida, e você não discorda que o Rio de Janeiro hoje está muito caro, né? Está muito caro viver no Rio de Janeiro. Por que está caro viver no Rio de Janeiro? Porque comida é caro, porque aluguel é caro, porque transporte é caro, porque você não pode ter a saúde pública, né, como principal mecanismo de você sobreviver. Você vai para um plano privado de saúde, quem consegue ir e acaba encarecendo. A educação pública não está boa, você paga uma escola particular. É isso que faz o Rio caro. O Estado, o governo, tem uma grande responsabilidade sobre isso. O Estatuto da Cidade prevê claramente, isso é lei, dizendo que cabe ao poder municipal desestimular os imóveis vazios. Que a partir do momento que você desestimula um imóvel a ficar vazio, faz com que ele entre no mercado, ou seja vendido, ou seja alugado, você barateia o preço dos imóveis de maneira geral. Por que está tão caro viver no Rio? Porque tem muita especulação. E além disso, o que é terreno público hoje deve, fundamentalmente, servir aos interesses públicos. Não tem cabimento a Vila do Pan, que foi construída, não tem nenhum imóvel destinado à população de baixa renda. Londres acabou de fazer uma Olimpíada, metade da Vila Olímpica foi destinada à população de baixa renda. E eles não têm o déficit habitacional que nós temos. A Vila Olímpica, que será construída, será toda ela entregue à especulação imobiliária. Então o poder público precisa ser um instrumento de garantia do interesse público e não um gabinete de gestão do interesse privado da especulação imobiliária. Tá ok, candidato. Agora, nesse terceiro bloco, nós fazemos uma pergunta da equipe da TV UERJ Online. E a pergunta é: candidato, no debate da TV Bandeirante e no da Rede TV, o senhor foi apontado em enquete na internet como o candidato que mais saiu bem. No da Rede TV, em particular, o senhor conseguiu 72% de aprovação. Porém, há de se considerar também que em todos os, pelo menos em grande parte dos veículos a que o senhor concede entrevista, o seu discurso é mais carregado de ideologia do que de propostas concretas. A pergunta é: para administrar uma cidade tão complexa como a cidade do Rio de Janeiro, o senhor não acha que seria mais plausível apresentar propostas concretas do que ideologia? Ótima pergunta, e eu quero desfazer esse mito, né? O prefeito da cidade não é um síndico. O prefeito da cidade é aquele que toma decisões políticas. Então, quando você decide sobre a saúde, sobre a educação, sobre o transporte, sobre qualquer decisão, a sua ideologia não está afastada da sua proposta. Nós temos um programa que está publicado na internet, marcelofreixo50.com.br. Tem um programa com proposta para todas as áreas, todas as áreas tem ali um programa feito há mais de um ano e debatido com o conjunto da sociedade civil. Então, há um programa, há uma proposta. Isso quer dizer que não tem ideologia? Não. Quando você vai debater saúde, você tem que dizer, olha, o orçamento de saúde é de 4 bilhões. Nós não concordamos com a saúde sendo encaminhada para as OS, para as organizações sociais, porque a gente entende que o que é público pode e deve ter qualidade. Essa é uma questão ideológica que me diferencia do Eduardo, o atual prefeito? É. Agora, isso é um debate também técnico. Ele pegou o dinheiro da saúde e investiu nas OS, aplicou todo o dinheiro na privatização da saúde.
Isso fez com que a gente atingisse o pior patamar de saúde pública do Brasil e do Rio de Janeiro. A cidade do Rio hoje é a pior qualidade de atendimento à saúde pública. Por quê? Porque no nosso entendimento ele entregou isso para a iniciativa privada. A gente quer fazer concurso público, a gente quer garantir que tenha plano de cargos e salários e a gente quer que o salário do médico seja melhor, assim como de todos os profissionais da área da saúde. Então não se separa o debate ideológico, a sua concepção de Estado, a sua concepção de sociedade e o que você está propondo. No transporte é a mesma coisa. A gente não concorda com a iniciativa do modelo rodoviário, a gente quer um modelo sobre trilhos. Isso é só uma divergência técnica? Não, essa é uma divergência também no que diz respeito ao olhar para a sociedade e como o Estado se relaciona com os empresários de ônibus. Então, na verdade, é importante desfazer esse mito de que ou você tem um discurso ideológico ou você tem propostas. As suas propostas são carregadas da sua concepção de Estado e do seu olhar de sociedade. Essas coisas não se separam. Quem muito diz que não tem ideologia é porque está reafirmando a sua nesse momento. Tá ok. E nesse quarto bloco, para encerrar a nossa entrevista, o senhor terá 2 minutos e meio para fazer as suas considerações finais e dizer para os nossos espectadores por que o senhor deve ser o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Olha, primeiro eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar dialogando com vocês. Eu tenho um carinho todo especial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui como membro, aqui na Assembleia Legislativa, como membro da Comissão de Educação, luto desde o início do primeiro mandato por uma universidade pública, gratuita, que tenha qualidade, enfim, foi a luta pelo bandejão de vocês, a luta pela dedicação exclusiva e tantas outras. Então é um prazer estar aqui. Agradeço a boa vontade de vocês virem à Assembleia em função de um calendário muito difícil de final de campanha. Agora, é muito importante que a gente consiga o segundo turno para o Rio de Janeiro. Eu quero insistir nisso. A gente tem hoje uma eleição que vai definir o Rio de Janeiro por muitos anos, não só por 4. A concepção de cidade que vai sair vitoriosa desse processo eleitoral define o Rio por muito tempo. O Rio é um laboratório de grandes investimentos do capital que o mundo inteiro está olhando, né? É a cidade da Olimpíada, é a cidade da Copa do Mundo, é a cidade da Copa das Confederações. É uma cidade que vai se transformar muito, para o bem e para o mal. Depende. Qual é a concepção de cidade que vai prevalecer no Rio de Janeiro? Eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate. Eu acho que a gente tem que pegar os 2 projetos, e aí os 2 que estão na frente nesse momento, né, que tem o do atual prefeito, que tem uma concepção de cidade, que tem um eixo centro-zona sul e Barra da Tijuca, e tem um eixo privatista, tem uma determinada concepção de cidade, e o nosso, né, que pensa a cidade através da valorização de todos os seus territórios e que pensa uma cidade baseada na garantia de direitos, com uma proposta de saúde, de educação, de transporte, de moradia, de meio ambiente, que é radicalmente diferente do que hoje está acontecendo. Acho que essas 2 propostas têm que ser colocadas em pratos limpos, com tempo igual de TV, com um debate mais profundo no conjunto da sociedade, que a gente tenha a condição de ir para todos os espaços da cidade debater mais um mês de campanha, aprofundando esses 2 projetos, vendo o que cada um está propondo no Rio de Janeiro, é bom para a cidade. A cidade merece o segundo turno, a cidade precisa do segundo turno. Então, nesse sentido, fica o apelo para que as pessoas possam olhar para essa eleição e entender a dimensão que existe, a dimensão que você tem hoje, o que vai ser transformado no Rio de Janeiro. Eu acho que o nosso projeto, que é uma outra campanha, uma campanha que despertou na juventude a capacidade de acreditar na política novamente. Nós fizemos um comício com 15 mil pessoas debaixo de chuva torrencial. Isso não é qualquer coisa. Então é necessário acreditar que uma outra política pode ser feita. Nós não fizemos as alianças espúrias, nossa aliança é com a sociedade civil. A gente montou um programa e a gente devolveu alegria e militância política. Isso já faz com que a nossa campanha seja extremamente vitoriosa. Só que a gente quer mais do que isso. A gente não quer só uma vitória simbólica, a gente quer ganhar de verdade a cidade e mudar o destino de tudo que está acontecendo. Para isso é fundamental o segundo turno. Obrigado e até lá. Tá ok. Candidato Marcelo Freixo, muito obrigado pela sua participação aqui no Eleição em 2012 pela TV UERJ Online. Obrigado. Bem, o nosso programa fica por aqui e lembrando que o próximo entrevistado da nossa rodada de entrevistas é o candidato Rodrigo Maia, do Democratas. Para você, uma excelente noite, TV UERJ Online nas eleições de 2012.